Nós somos alunos do curso de Licenciatura em Letras, Habilitação Português e Espanhol e Suas Literaturas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Entrevistamos a professora Suzana Mancilha, que atua na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Corumbá. Bom dia, meu nome é Suzana Mancilha, sou professora do curso de Letras no campus do Pantanal, ministro a disciplina de língua espanhola, prática, estágio, tudo vinculado às línguas adicionais, segundas ou estrangeiras. E estou em Corumbá há 15 anos. Minha formação sou graduada em Letras, Português e Espanhol, mestrado em Educação e doutorado em Educação e Linguagem pela USP. O que eu queria compartilhar com vocês agora é minha experiência fronteiriça sobre as línguas, os contatos linguísticos, o uso da língua na prática e as variedades, enfim, tudo que eu puder contribuir, né? Sim, com certeza. Professora, fala um pouquinho pra gente sobre a linguística na prática, considerando essa particularidade da região ali, de onde a senhora atua, fronteiriça. Certo. Bom, em primeiro lugar, que a linguística surgiu da prática. Então, não podemos pensar nos fatos linguísticos sem pensar na sua realização, né, nas falas cotidianas, como se chama atualmente nas práticas linguageiras, que são aquelas práticas que acontecem no cotidiano. Então, em Corumbá, nós temos essencialmente duas línguas, que são, eu chamo línguas de colonização, porque são o português e o espanhol, produto dessa colonização que nós passamos, né? Aqui no continente americano. Mas nós não podemos esquecer que também o contexto traz as línguas originárias. Então, propriamente em Corumbá, nós temos o guató, que é uma língua transfronteiriça. E eu diria agora silenciada, porque considera-se que não há mais falantes de guató. Né? Por outro lado, temos o quechua e o aimara, que são procedentes dos Andes e vales bolivianos, que com os processos de imigração chegaram até Corumbá, se instalaram lá e estão totalmente vigentes. Também temos o guarani, tanto o guarani paraguaio quanto o guarani boliviano, e o béciro, que está em processo de implementação nas escolas, porque na Bolívia se tem o ensino de 3 línguas. 3 línguas. O castelhano, não se chama espanhol, se chama castelhano pela Constituição boliviana. Uma língua estrangeira, que seria no caso o inglês, e uma língua originária, que na região onde estamos, uma língua originária local, e na região onde estamos é o béciro tiquitano. Béciro tiquitano, que é ensinado nas escolas na Bolívia. Do lado de cá, vamos dizer assim, porque a gente sempre está nesse trânsito entre um lado e outro, né? Geograficamente tem uma linha, né? Sim, geograficamente, porque essa linha é muito subjetiva, né? Sim. Só que a gente percebe, assim, no trânsito, obviamente, os contatos culturais, embora sejam muito fortes, mas mantém-se as características de um lado e de outro. Sim. Então, o que nós temos do lado brasileiro? Essencialmente português, né? Porque tem essa ideia de que o português, o Brasil é um país monolíngue, infelizmente ainda tem essa ideia. Tem esse conceito ainda, né? Sim, e se mantém na concepção assim das pessoas de um modo geral, né? E temos também o ensino de espanhol e inglês. Bom, agora está voltando o espanhol com mais força. Graças a Deus. Né? Então, o inglês existe porque, bom, tudo bem, a gente não pode, rejeitar uma ideia de uma língua que está tão difundida e de tanto uso, né? Podemos dizer que ela é uma língua mundial, né? Eu acho que sim. Há vários status que a gente pode falar das línguas. Sim. Então, nesse contexto, eu considero o espanhol, por exemplo, uma segunda língua. Ou uma língua adicional, mas não uma língua estrangeira. E já o inglês seria uma língua estrangeira. Uma língua estrangeira, né? Isso. Então, nessa mistura que a gente ouve, por exemplo, em Corumbá, se você transita pelas ruas de Corumbá, você vai ouvir o castelhano, essencialmente castelhano boliviano,
Claro que há outras línguas, agora mesmo fizemos um levantamento e foram detectadas, levantadas 21 línguas em Corumbá. 21 línguas, que Sim, interessante. de outros países, né? Sim. E, então, assim, é interessante isso, porque só que são línguas que estão em trânsito, porque a fronteira tem essa característica do trânsito, não necessariamente da permanência. Tá? Entendi. Por exemplo, os haitianos passaram por lá, permaneceram um pouco, mas depois Se retiraram, né? se distribuíram em outros lugares do regiões, Brasil. né? Isso. E aí, então, com isso, a gente tem essa mobilidade grande, esse registro de línguas que transitam, de falantes, né? Porque Falantes, a gente sempre né? tem que pensar nisso, Sempre né? nos falantes, né? Sim, porque às vezes a gente fala língua sem contato, e parece que as línguas que estão se encontrando, mas não, são falantes, que estão compartilhando experiências, etc. E ao mesmo tempo estão compartilhando também suas línguas. Maravilha, show de bola. Eu não sei se mais ou menos entrei no campo que você... Sim, com certeza. Aí, bom, vou falar alguma coisa sobre a variedade do português, por exemplo, em Corumbá. É uma variedade bem característica. Tem algumas características fonéticas muito peculiares da região. Isso devido à formação do português lá em Corumbá. Lá em Corumbá. Porque se vocês já foram para Corumbá? Eu sim, já tive um contato com Corumbá. Isso. Você sabe que o ingresso propriamente dos colonizadores, né, foi através do rio. Sim, Rio Paraguai, né? Do Rio Paraguai. O acesso de Corumbá com as outras regiões não havia, assim como agora a estrada, né, de contato. Antes havia a linha férrea, depois as estradas, mas o contato era pelo rio. Então, com essa chegada desse português, vamos dizer, português de Portugal, formou-se uma língua peculiar, né? Também considera-se que, por exemplo, a presença da Marinha em Corumbá tenha trazido influências. Enfim, é um conglomerado de junções, né? Culturais, linguísticas, que formaram o português de Corumbá. De Corumbá, né? Ainda em estudo, vamos dizer em estudos, porque não se fez uma tipificação da língua assim muito profundamente. Há vários estudos, assim, mas são estudos que estão assim são recentes. São recentes. E também não está, por exemplo, ainda no ALIB, num programa assim maior de estudos linguísticos que acontecem em determinadas regiões. Porque esse tipo de levantamento é muito demorado. E tem muito detalhe, né? Exige muita característica exato, particular, né? exato. E coisas que são muito peculiares de cada lugar. De cada região ali, né? Isso. Bacana. Eu acho que é mais ou menos isso. O castelhano boliviano que temos lá é um castelhano de misturas também, porque o castelhano, como eu disse, o quechua e aymara são da região andina. Eles, por processo de imigração, vieram com seus falantes para a fronteira. E o castelhano boliviano, que é dessa região andina, acontece muito, com muita, vamos dizer assim, evidência, né, no falar das pessoas locais. Agora, também temos o castelhano camba, que é da região. Então, assim, todas essas misturas compõem esse mosaico linguístico. Camba e colha. Camba e colha, né? Que são as três tipificações do castelhano na Bolívia. São o castelhano camba, o castelhano colha e o castelhano chapaco. O chapaco é do sul da Bolívia. Então, não tem muita ocorrência naquela região. Mas, assim, em termos de quechua castelhano, camba e colha, são presentes. A senhora acredita que a maior influência ali na região de Corumbá seja o castelhano camba e o colha? Olha, o colha, por questão de territorialidade, o camba, por questão de territorialidade, está lá, porque aquela região é a região oriental onde se dá o castelhano camba. Com o processo de imigração veio o castelhano colha. E há agora, obviamente, com todo esse contato, há um processo de mistura. Né? As variedades vão se misturando e nós estamos estudando isso. Na verdade, é muita coisa para ser estudada. Então, assim, os estudos lá são bastante incipientes ainda, embora seja assim, um campo tão rico de estudo. Maravilha, show de bola. Tá bom? Obrigado, professora.